do bate-bola, Nação Celeste também nessa expectativa de um 2024 muito melhor, né, Léo Figueiredo? Que o time seja mais assertivo nas contratações, que o time erre menos gols, porque eu vou te contar uma coisa. E Léo, ontem então, hein? Ô, Léo, pra gente que faz todos os jogos do Cruzeiro, e aí a gente tem que dar o detalhe do lance, né? Porque o exercício do repórter também é dar o detalhe do lance quando o Piquitito me chama. Tem alguns lances que eu, até pra explicar, eu fico, assim, sem palavras, a verdade é essa. Porque é tanta chance desperdiçada, é tanta chance criada, e eu perguntei isso pro Paulo Autuori na coletiva antes do jogo de ontem, e ele me falou que não tinha como eu estar errado, que eu estava certo. Que esse é um problema identificado pelo futebol do Cruzeiro, de um time que cria, que tem chances, que vai pra cima, que amassa às vezes o adversário, mas não consegue fazer gols. Tomara, né, que o Paulo Autuori, com esse assunto que a gente vai entrar daqui a pouquinho, que é treinador, eles possam mudar isso pro próximo ano, Léo. Mas aí, ô Pansi, eu acho que o Cruzeiro tem que contratar um bom treinador, sim. O Cruzeiro precisa de acertar, né? Nesse ano o Cruzeiro começou mal com a situação do Pesolano. Depois eu acho que o Cruzeiro escolheu muito bem o Pepa. Valorizo muito o departamento de análise do Cruzeiro para escolher o treinador, porque o Pesolano foi uma ótima escolha, o Pepa também é bom treinador. Aí o Zé Ricardo, ali não teve análise, ali foi na base do desespero, né? Não tinha, um monte de gente não estava querendo. E depois o Paulo Autuori / o Fernando Seabra, que fizeram um bom trabalho, deixando zona de degola para trás e indo para a Sul-Americana. Agora, Simões, eu não acho que esse seja um grande problema de treinador, porque o time que cria muito é um time que está sendo bem trabalhado. Agora, se o cara chega na cara do gol e perde, é ruindade do cara, ué. Ô, Léo, é interessante 2 pontos, né? O primeiro deles, o Cruzeiro fez 24 pontos no turno e 23 no retorno. São campanhas muito parecidas. O turno todo com o Pepa e o retorno a salada, né? Sim. Porque o Pepa foi Corinthians e Grêmio, o Seabra o Bragantino, aí vem o Zé Ricardo a partir do Santos, e depois nesses últimos 6 jogos em que o Cruzeiro ficou invicto, né? 2 vitórias e 4 empates, com essa comissão técnica aí com o Autuori e o Seabra, né? E dentro dessa questão da criação, e isso acompanha o Cruzeiro há muito tempo, né? No campeonato inteiro, mas nos últimos jogos é impressionante como o Paulo Autuori fez um jogador que chegou na janela como uma solução e que o Pepa não pôde aproveitar e o Zé Ricardo não soube aproveitar, se transformar no craque do time, o Matheus Pereira, né? É impressionante como o Matheus Pereira coloca os outros na cara do gol. É impressionante. Todos os jogos, pelo menos um jogador, e coloca livre naquele estilo assim, faz, meu filho. E aí, além de posicionamento, não é só isso, né? Talvez o Matheus Pereira com o Zé Ricardo não estivesse pronto para exercer a função desde o início. A gente não pode deixar de destacar, Léo, contra o Coritiba, e o Pansieri estava lá, um calor absurdo, ele saiu de campo aos 42 do segundo tempo. E aí passou a gente a impressão de quê? De que o Matheus Pereira não estava entregando o que poderia entregar. Ele não estava entregando o que ele poderia entregar porque ele não tinha condição física ainda de entregar. A partir do Fortaleza, ele entra no segundo tempo, aos 15 minutos, dá o passe para o Ian Lucas colocar o Bruno Rodrigues na cara do gol. Tem uma boa participação contra o Vasco, contra o Goiás. Contra o Goiás é brincadeira, que ele coloca o Wesley e o Bruno Rodrigues na cara do gol, assim, o chamado gol feito, né? Ontem foi o Japa, o Fernando Henrique e o Nicão. Então, quer dizer, como que o Paulo Autuori conseguiu extrair do melhor jogador do time, o Matheus Pereira é o melhor jogador do Cruzeiro, tudo que ele poderia apresentar com uma maneira simples, tipo assim, eu vou colocar 3 aqui para correr para você e você faz o que você quiser na frente aí, e não é uma bagunça você faz o que você quiser não, mas o Matheus Pereira ele flutua no campo inteiro e consegue fazer com a qualidade dele a diferença. Eu tenho uma teoria que o melhor jogador do seu time, sabe qual a posição que ele joga? A que ele quiser. Melhor jogador do time, ele joga na que ele quiser. Eu falo isso muito aqui do Hulk. Mas o Hulk tem que ficar lá, tem que isso, tem que aquilo e tal. E o Matheus Pereira, ele confirmou nesses últimos jogos, né, Pansi? E é de se lamentar a lesão que ele teve, porque a gente podia ter visto muito mais já do Matheus Pereira. Talvez o Cruzeiro pudesse ter usufruído muito mais dele, não teria passado tanto sufoco. Quem sabe o Cruzeiro teria tido mais tranquilidade, apesar de que ele cria a chance e a galera perde.
Mas o Matheus Pereira veio a confirmar nessas últimas partidas, Pance, e ainda bem, né, penso eu, a expectativa que eu tinha quando o Cruzeiro se esforçou tanto para contratá-lo. Porque não é um jogador que todo mundo conhecia, não é todo mundo que gosta, que acompanha muito futebol internacional, que assiste a Premier League. Eu me recordava um pouco dele, não era que eu vi todos os jogos do West Brownies quando o Matheus Pereira estava... Não é. Mas a Premier League tem aqueles... Eles fazem uns compilados de gols toda rodada, de melhores momentos, sempre eu assisti. Então, volta e meia tinha Matheus Pereira ali. O que me leva a te perguntar, Pance, e o contrato do Matheus Pereira? Porque ele acaba no meio do ano, né? Como é que vai ser? O Cruzeiro está se movimentando? Tem alguma situação para ele permanecer por aqui? Você tem alguma informação disso? Léo, o que eu sei é que o Cruzeiro não paga o salário do Matheus Pereira sozinho. O Al Hilal também ajuda a pagar. É porque o salário é muito alto. É tipo o seu. Claro. Só que com zeros a menos aí no final, né? É tipo o seu. Então, o que acontece? O Cruzeiro não paga sozinho. O Cruzeiro tem essa ajuda do Al Hilal. É um jogador que foi feito todo na Europa, né, Léo? E aí é diferente, porque você já pega um padrão financeiro diferenciado, apesar de ser mineiro, de BH. O cara tá acostumado a ganhar em euro. A vida inteira. A vida inteira. Aí ele vai jogar na Arábia, vai ganhar em dólar. Aí ele faz os investimentos dele no Brasil, ele sabe assim, ganhei 100 mil aqui, dólares, amigão. Você vai mandar pro Brasil para investir, você tá mandando 500 mil. É diferente. É diferente. Então, assim... É um jogador que tem a base toda no esporte, né, de Portugal e até chegar ao Al Hilal, enfim, passou aí pelo futebol inglês, como você lembrou, West Brom. E aí o que acontece? O que eu tenho de informação importante esse contrato de empréstimo termina no meio do ano, termina sim, mas o Cruzeiro sabe condições para ficar com o Matheus Pereira. Eu quero dizer assim, não é aquele contrato que, um exemplo, o Léo Figueiredo tá jogando bola pra caramba, e aí no final, se ele valia X, ele vai valer 2X. Não. Então, é um valor dentro de uma política que o Cruzeiro vai ter que ter aí sabedoria para fazer esse pagamento, teria que ser um valor diluído aí com o Al Hilal para uma contratação. O Al Hilal também não tá tão afim de ter o Matheus Pereira, vamos ser sinceros, gente. Não tá. O sarrafo lá subiu, né? A coisa lá mudou. Mudou, enfim. É um jogador, então, que poderia ter essa questão de um pagamento diluído, de chegar a um acordo com o Al Hilal, de trocar essa ideia com a turma lá, a turma que tem grana, para fazer essa contratação no meio do ano em definitivo. Mas ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né, Léo? Tem sim. 6h45. Olha só, vou dar uma boa notícia lá de Contagem, turma. Fim de ano tá aí o Natal Luz, feito pela Prefeitura de Contagem, tá muito bacana.